O portão de vidro do hospital deslizou suavemente, revelando um mundo de luxo em contrastes. O brilho do mármore reluzia sob a luz artificial, enquanto o perfume de desinfetante invadia as narinas. Doutor. Rodrigo ajustou a gravata, o gesto tão automático quanto a respiração, mas havia um ruído lá fora que cortava a rotina. Um grito abafado e desesperado, e por favor, me ajude. Ele franziu a testa, os músculos da mandíbula tensos. O mendigo, com roupas sujas e cabelos emaranhados, se arrastava pelo chão como uma sombra. As mãos dele, enrugadas e sujas, imploravam. Minha filha. Preciso de ajuda. Ela está muito mal. Doutor. Rodrigo deu um passo à frente, os olhos frios. A famigerada bondade que todos esperavam dele se evaporava como a neblina ao amanhecer. Estamos ocupados. Não posso atender você. Sua voz ressoou como um eco de desdém, cortante. O mendigo arfava, o som de sua respiração forçada preenchia o ar, um grito silencioso de desespero. Por favor. Só um momento. Eu não posso perder ela. Rodrigo fechou os olhos por um instante. Por que estava sendo importunado? Ele tinha um bom dia pela frente. Afinal, a agenda estava repleta de pacientes que precisavam de seu talento, sua genialidade em transformar vidas. Do lado de fora, barulhos de sirenes e o murmúrio de vozes se misturavam. O mendigo se arrastou mais perto, mas a distância entre eles parecia um abismo. Cada movimento do corpo sujo fazia o cirurgião sentir repulsa. Levante-se e vá embora. O tom de Rodrigo era um comando. Mas o mendigo não se movia. Seus olhos, cheios de dor, buscavam algo além do desprezo. Você não sabe quem eu sou. Eu poderia mudar sua. Rodrigo interrompeu, um sorriso irônico nos lábios. Mude sua sorte, vá embora antes que eu chame a segurança. A arrogância pulsava sob sua pele, aquecendo seu ego. E então, houve uma pausa. O mendigo olhou para o chão, entrou em si. O que era aquela expressão? De tristeza? Ou uma forma de resignação? Algo na intensidade daquele olhar fez o coração de Rodrigo hesitar, mas ele rapidamente afastou a sensação. Eu não tenho tempo para isso, pensou. Eu sou um médico, não um milagreiro. E com isso, se virou, se afastando da miséria que tentava penetrar em seu mundo perfeito. O mendigo, inabalável, deu um passo à frente. Você não sabe o que está perdendo. Aguarde. Rodrigo sentiu um arrepio, como se o tempo tivesse parado. Ele girou lentamente, a expressão confusa. O que você disse? Um sorriso amargo brotou nos lábios do mendigo. E antes que Rodrigo pudesse raciocinar, um gemido ecoou pelo corredor. A sirene ecoava mais perto, mais intensa. Ele olhou nos olhos sujos, e naqueles segundos, tudo fez sentido. Uma luz difusa iluminou o rosto do mendigo. Quem era ele? Rodrigo congelou, a pergunta ecoando em sua mente enquanto a realidade se desdobrava. A porta do hospital se fechou com um eco distante, abafando a respiração de Rodrigo. Ele ajustou sua gravata, o nó apertado parecia refletir sua mente. Um belo dia para ignorar os problemas dos outros, pensou, observando a movimentação do saguão luxuoso. O mendigo, um homem envelhecido e sujo, se afastou lentamente, com o olhar fixo no chão. Seus pés descalços deixavam marcas na pedra fria, uma trilha de desprezo. As palmas enrugadas, que antes batiam na mesa de espera, agora seguravam um papel amarrotado. Um receituário não lido. O homem murmurava algo para si, as palavras se misturando ao ruído dos saltos e sussurros ao redor. Rodrigo esfregou as mãos nas calças, a filantropia não era seu forte. Não há nada que eu possa fazer por ele, pensou enquanto o vento fresco da entrada do hospital balançava levemente seus cabelos bem alinhados. O cheiro de desinfetante misturava-se com a colônia cara que usava, uma camada de proteção contra o mundo lá fora. Ele seguiu em direção ao seu consultório, mas algo o fez hesitar. Um grito distante ecoou. O mendigo havia caído, fraqueza derrubando-o como um tronco. As pessoas ignoraram, cada uma mergulhada em seu universo egoísta. O coração de Rodrigo não acelerou, ele não se importava. Mas havia algo ali. Um arrepio percorria sua espinha. Ele se virou.
O mendigo tentava se levantar, as mãos tremendo, tentando reunir forças. O olhar, que deveria ser vazio, estava cheio de uma dignidade silenciada. Rodrigo mordeu o lábio, uma onda de desconforto lhe invadia, mas não sabia por quê. É só um morador da rua. Não sou seu salvador. O mendigo, finalmente erguendo-se, olhou diretamente para ele. Os olhos eram profundos, como poços de dores e histórias não contadas. Apenas um tratamento simples, pensou Rodrigo. Mas o que ecoava na mente dele era a pergunta que não queria enfrentar e se ele precisasse de mais do que isso. Quando o mendigo se virou, as sombras da rejeição atrás dele pareciam dançar. Rodrigo percebeu que não podia apenas deixá-lo ir, não tão fácil assim. Um impulso desconhecido começou a tomar conta, mas ele se forçou a ignorá-lo. Por que um médico ajudaria alguém como ele, pensou, mas a dúvida não desaparecia. O homem desapareceu na multidão, uma silhueta solitária entre rostos desconhecidos. E, de repente, Rodrigo se viu perguntando se o que tinha acabado de ver não era uma reflexão de sua própria frustração. Ele apertou a mão na mesa ao lado, sentindo a madeira fria, uma âncora em sua tempestade interna. Uma coisa era certa e a partir daquele instante, nada seria como antes. Os corredores do hospital são frios e brancos. O brilho dos LEDs reflete no chão polido. Doutor. Rodrigo caminha, passos firmes, paletó ajustado, um sorriso ensaiado. Os sussurros dos enfermeiros ecoam em seus ouvidos. Olha ele, o cirurgião das estrelas. A voz de uma mulher, queixando-se da dor, quebra o murmúrio. Ele entra na sala de consulta. O cheiro de desinfetante é intenso. Uma jovem, com os olhos vermelhos de ansiedade, aguarda. Ele observa seu rosto, marca de algo mais profundo que a superfície. Mas não se importa. O que você precisa? Pergunta, sem ao menos olhar nos olhos dela. O sorriso desaparece ao ouvir a resposta. Lábios trêmulos, palavras hesitantes. Quero ficar bonita. Me sinto invisível. A ideia de invisibilidade faz seu estômago revirar, mas não há espaço para isso. Rodrigo se ajusta na cadeira. Só o dinheiro fala aqui, querida. Ela se encolhe. Ele empurra um contrato em sua direção. Pronto para o próximo. O telefone vibra. Uma notificação. Nova doação para a fundação. O rosto dela se apaga em um flash. O que importa é a conexão, a captação de recursos. Ele se afasta, pensando em como o peso do dinheiro pode ser mais leve que a solidão. Nos corredores, a beleza é um comércio. Ele vê rostos de homens e mulheres, todos dispostos a se transformar. Mais uma vez, o vazio persiste. Ele toma um gole de café, amargo. O calor do líquido queima a garganta, mas não o suficiente para derreter a frieza que o envolve. Mais tarde, ele observa a sala de descanso, repleta de prêmios e tapetes luxuosos. As paredes estão cobertas com imagens de suas cirurgias bem-sucedidas. Mas por trás dos sorrisos, um eco de solidão. Um telefonema não atendido. Outro para a mãe, que ele não tem coragem de retornar. Você é o melhor, Rodrigo. Um amigo lhe diz, mas ele sente o peso da falsidade. Só mais um dia, e tudo ficará bem. A frase soa como uma litania, mas a angústia se acumula, uma bomba relógio sob seu peito. Ele pega o estetoscópio e sai da sala, a médica ao seu lado sussurra sobre um caso urgente. Um mendigo, um rosto desfigurado, rejeitado por ele. O eco de sua risada amarga o persegue. Ele enfrenta a porta de saída, decidido a ignorar. Mas algo na atmosfera muda. Um chamado. Uma presença. O mendigo, à beira da morte, sua aparência é um soco no estômago. O que ele sente é uma gota de suor escorrendo pela testa. O que ele vê é o reflexo da sua própria alma disfarçada em um corpo sujo. Doutor. Rodrigo hesita. A pulsação no ar é pesada. Se você está sentindo isso, se inscreva, e a transformação está só começando, a realidade começa a se chocar com sua arrogância. O desespero do mendigo atravessa suas barreiras. Ele pergunta a si mesmo, quem sou eu? A porta se abre, e a verdade o espera. É só o começo. Doutor.
Rodrigo ajusta a luz da lâmpada cirúrgica, seus dedos hesitam sobre o interruptor. O brilho azul turquesa da tela do computador ilumina seu rosto, onde linhas de tensão se entrelaçam com a arrogância. Ele revisa o prontuário de mais um paciente, um rosto desconhecido entre muitos. Um eco distante de passos reverberam pelo corredor, misturado ao som abafado de uma ambulância que se afastava. O hospital, um labirinto de paredes brancas e chão polido, transborda vida, mas ele se sente só, mergulhado em seus próprios pensamentos. A fama e o dinheiro não trazem a compreensão que anseia. Ninguém vê além do seu sucesso. O telefone toca, agudo e insistente. Doutor. Rodrigo levanta a cabeça, o olhar fixo no aparelho. Estranho. Não costumava receber chamadas durante os procedimentos. Um frisson de curiosidade atravessa sua espinha. Ele hesita, um segundo longo como uma eternidade, antes de atender. Doutor. Rodrigo? A voz é rouca, embargada. Ele franze a testa. Preciso da sua ajuda. É urgente. A urgência ressoa, mas algo na pronúncia faz seu estômago se contorcer. Ele se recosta na cadeira, a superfície de madeira dura e fria contra suas costas. Quem está na linha? Pergunta, a atitude ainda desdenhosa. Você não me conhece, mas a voz hesita, como se a pessoa do outro lado estivesse pesando cada palavra. Eu estou com um paciente. Ele precisa de você. Doutor. Rodrigo rola os olhos, impaciente. Não atendo em emergências. A clínica está fechada. Um calafrio percorre o ambiente, o ar tenso como uma corda prestes a estourar. Ele se levanta, a cadeira rangendo ao ser empurrada. Ele não é quem você pensa. Você precisa ouvir. A voz se torna um sussurro, quase um desespero. Ele é importante. E você não vai acreditar, o coração de doutor. Rodrigo se acelera. Por que isso o afeta? Ele não deveria se importar. Quem é? A pergunta sai mais alta do que pretendia, o timbre cortante ecoando pelas paredes. Um silêncio ensurdecedor se segue, como se o próprio hospital contivesse a respiração. É o mendigo que você negou o atendimento. Mas ele não é quem você imagina. Aquelas palavras se instalam dentro dele como uma tempestade em um copo d'água. Doutor. Rodrigo sente o sangue sumir do seu rosto. A realidade se dissolve em um mar de incertezas. O quê? O mendigo? Ele? Aguarde. Não desligue. O telefone escorrega de suas mãos, a tela piscando sem vida enquanto ele se pergunta o que se esconde por trás de uma aparência. A sala parece girar. Ele precisa saber. Cada segundo que passa é uma eternidade. E, com o coração martelando, ele se aproxima da porta, a tensão pulsando no ar. O que mais ele não sabe? Doutor. Rodrigo olha para o mendigo deitado na maca. Seu rosto sujo, coberto por uma barba desgrenhada, é uma tela de desespero. Os olhos do médico, frios e calculistas, não mostram compaixão. Ele estala a caneta sobre a mesa, inspecionando os documentos. O cheiro do álcool e do desinfetante mistura-se à fumaça de cigarros que permeia suas memórias. Não posso perder meu tempo com isso, murmura, afastando-se. A enfermeira, perplexa, hesita. Doutor. Rodrigo, ele realmente precisa de ajuda. Ele dá de ombros. Basta dar-lhe um cobertor e deixá-lo lá. Tem mais quem precise da minha atenção. Uma onda de raiva borbulha em seu interior. O mundo de Rodrigo é uma vitrine de luxo, onde cada paciente é um novo projeto, uma nova chance de brilhar. Ele ouve o mendigo tossir, uma tosse rouca, como um eco de sua própria falta de empatia. A porta se fecha com um baque, e ele se dirige à sala de espera. Mas a porta se abre novamente, abruptamente. Um homem elegante, cabelos impecáveis e um terno sob medida avança, como se estivesse sorvendo a arrogância do ambiente. Onde está o morador da rua? Questiona, a voz carregada de autoridade. O médico franze a testa. Não é da sua conta. É totalmente da minha conta. O homem segura o olhar de Rodrigo, desafiador. Ele é Frank Caldwell. Um silêncio. O tempo se arrasta. Frank Caldwell.
As palavras são estranhas na boca de Rodrigo, como um eco de alerta. O nome se repete em sua mente, como se estivesse escutando uma sirene. Ele não processa. Não ainda. A imagem de um investidor bilionário, um magnata que transforma cidades, flutua na sua memória. Para ele, o mendigo era só mais um não reconhecido, um grão de areia na praia do sucesso. Você o rejeitou. Os olhos do homem cravam-se em Rodrigo, cada palavra uma lâmina. Ele poderia ter salvado seu hospital. O coração de Rodrigo, agora paralisado, pulsa em uma cadência diferente. Ele percebe seu erro, a arrogância. Assim, o peso do mundo parece recair sobre seus ombros. A lembrança de cada risada cúmplice em torno de mesas de jantar luxuosas, cada tapa nas costas de um colega que atendeu o paciente certo, a cada dia ele se afundava mais em sua própria imagem. Eu não sabia. A voz dele se arrasta, quase inaudível. Você o julgou pela aparência. O homem se inclina, um sorriso cortante nos lábios. E agora, doutor? Rodrigo, como você vai lidar com isso? A pergunta ecoa em sua mente, reverberando como um chamado para a mudança. Ele se sente pequeno, exposto ao mundo que sempre desprezou. O fluxo de adrenalina aumenta, mas ao invés de bravura, surge um medo profundo. O que ele perdeu? O que ele pode ainda ganhar? As paredes começam a se fechar. Ele se encontra preso entre o que foi e o que pode se tornar. O futuro já não é mais uma certeza, apresentando-se como um abismo. E o sorriso do homem, a lâmina em sua mão, é uma promessa de que a vida, de alguma forma, retribui. Agora me diga, ele insiste. O que você fará a respeito? Doutor. Rodrigo engole em seco. O preço do orgulho pode ser mais alto do que ele imaginou. Os corredores do hospital ecoavam com passos apressados, a luz fria refletindo o brilho dos mármores polidos. Doutor. Rodrigo ajusta sua gravata, confiante. Ele observa as enfermeiras, o ar de superioridade estampado no rosto. O aroma do desinfetante é forte, penetrante, cortante. Ninguém sai da linha. Ninguém desafia o poder da elite. Uma gritaria rompe o ambiente. Ele se vira. Um mendigo, roupas rasgadas, pele encharcada de sujeira, é empurrado para a emergência. O caos se espalha. Rodrigo franze a testa. Não é meu problema, pensa. Ele ignora a cena, avança. Mas o clamor aumenta, e ajuda. Por favor. A enfermeira se aproxima, nervosa. Doutor. Rodrigo, o homem parece ter um ferimento sério. O que fazemos? Ele a fita, desdenhoso. Chame uma equipe de emergência. Não sou um assistente social. E então ele gira sobre os calcanhares, cada passo mais distante da desgraça. O mendigo grita, uma voz rasgada que ecoa em seu interior. Asterisco asterisco ajuda. Asterisco asterisco. Rodrigo se afasta, mas sua mente não o deixa em paz. Por que me importaria? Um diálogo interno, cada palavra como um eco cruel. Eu mereci este título. Sou bom no que faço. A sociedade precisa de mim, não o contrário. Mas, ao passar pela porta da sala de cirurgia, um grito gelado o interrompe. Doutor. Rodrigo. A enfermeira está pálida, o olhar fixo na maca. Ele desmaiou. Precisamos de você. Agora. O cirurgião hesita, uma batalha interna. Asterisco asterisco essa não é minha responsabilidade. Asterisco asterisco mas ele se vira, conduzido por alguma força invisível. O mendigo está ali, pálido, com a respiração fraca e uma mancha escura se espalhando pela camisa. Ele se aproxima, cada passo como se estivesse pisando em vidro. O cheiro de sangue e suor invade suas narinas. Quando se agacha, a realidade o atinge como um soco no estômago. O rosto do mendigo. Uma memória distante. Asterisco asterisco não, isso não pode ser, asterisco asterisco uma onda de reconhecimento, um raio de pavor. Os traços, a expressão, os olhos familiares. O mundo ao seu redor começa a girar. Frio e quente ao mesmo tempo. O terror toma conta. O que ele fez?
O único homem que poderia salvar sua vida e uma vida ligada à sua. A conexão se materializa, uma rede invisível de culpa, desespero e a verdade crua. Ele está prestes a deixar escapar tudo o que deseja. O coração de Rodrigo palpita, não de súplica, mas de desespero. Uma segunda chance. Uma oportunidade de redimir-se. Ele fecha os olhos por um instante, respirando fundo. O celular toca em seu bolso. Ele não pode ignorar. Mas a vida do mendigo está em suas mãos. O que ele fará? Doutor. Rodrigo percorre os corredores do hospital, seu jaleco branco flutua como um sinal de prestígio, mas seu coração bate em desordem. A luz fluorescente estonteante reflete em sua testa suada. Onde está ele? O eco de seus próprios passos o persegue, como um lamento. Ele vislumbra os rostos dos pacientes, todos imersos em suas próprias dores, mas cada um deles é uma máscara, nenhuma verdadeira. O aroma de desinfetante invade suas narinas, cortante e frio, uma lembrança constante de sua escolha de vida. Eu sabia que deveria ter atendido aquele homem. A lembrança do mendigo, olhos vazios, boca seca, não o abandona. No refeitório, o barulho de talheres e conversas ressoa, mas nada penetra seu pensamento. Ele se senta, a cadeira rangendo sob seu peso. O que estou fazendo aqui? Se afunda na realidade de sua vaidade, no espelho quebrado de sua existência. Ele aperta os dedos contra a mesa. Um enfermeiro passa, e Rodrigo o agarra pelo braço. Você viu aquele mendigo? O que trouxe no último turno? O enfermeiro estreita os olhos, confuso. Não. Ele foi embora. Não sei para onde. A frustração ao ouvir isso consome, uma chama que se recusa a apagar. Ele sai apressado, as portas do hospital se fechando atrás dele como um eco funesto. A cidade pulsa lá fora, mas ele ignora. A brisa fria se choca com seu rosto, uma crítica à sua falta de empatia. O cheiro do lixo, o ruído dos carros, tudo é um lembrete de que sua realidade não é a única. Caminha pelas ruas, os olhos escaneando os rostos na multidão. O olhar de um jovem o atravessa, e Rodrigo hesita. Ele não é como eu. Uma onda de repulso o invade. Ele se lembra de como olhou para o mendigo, como se o mundo o tivesse desprezado. O aperto no peito aumenta. Rodrigo se aproxima de um grupo de pessoas sentadas na calçada. Vocês viram um homem, um mendigo? A indiferença responde. Risadas e conversas abafam seu desespero. As vozes se misturam, formando um ruído ensurdecedor que ecoa em sua mente. Cada negativo o empurra mais fundo na culpa. Ele não era apenas um mendigo. Ele era alguém. A lembrança do olhar perdido, do corpo esquelético, o assombra. A cidade pode ser cruel, mas ele devia ter sido diferente. As sombras se alongam, e a luz do dia começa a esmaecer. Ele avista uma figura familiar, alguém que se parece com um mendigo, mas a certeza escapa como areia entre os dedos. Cada passo é um chamariz de arrependimento. Por favor, onde você está? O desespero transforma-se em um grito silencioso que o atravessa. Quando finalmente escuta um murmúrio, um eco sussurrante de um médico em sua direção, o mundo à sua volta para. Uma porta se abre, e ele entra, mas nesse momento, tudo muda. Apenas o que restou do mendigo, um rosto familiar, uma conexão perdida. Um turbilhão de reconhecimento. O tempo congela. Vai ser tarde demais? Doutor. Rodrigo atravessa o corredor, os sapatos de couro ecoando no mármore branco do hospital. O brilho do luxo à sua volta é quase ofuscante. Um toque leve de perfume de marca disfarça o cheiro de desinfetante. Ele para, escutando as vozes de seus colegas na sala de descanso. Por que perder tempo com eles? A voz de Carla ressoa. Só porque tem uma aparência desleixada. Eles não se ajudam. Rodrigo se encosta na parede, cruzando os braços. O rosto de Carla se ilumina com empatia. Ninguém deveria passar por isso. Olhem para eles, têm dores também. Risos nervosos. O som de um celular vibrando interrompe o momento. Rodrigo sente uma onda de desconforto. Ele pensa em quantas operações poderia fazer em vez de discutir teorias morais.
Ajudar a quem não se ajuda e murmura, em um sussurro quase inaudível. Um copo de café é colocado na mesa. O aroma torrado invade seu nariz, mas não traz conforto. A expressão de Rodrigo endurece. Por que isso é nosso problema? A indignação é visível, mas ele esconde. Carla percebe. Porque somos médicos, Rodrigo. O termo o mendigo não deve ser sinônimo de invisível. Ele não responde, apenas observa enquanto ela se entrega ao debate. A luz suave do ambiente reflete um monte de revistas de moda e jornais. Há um contraste gritante. Morais e números. Estética e sofrimento. Rodrigo se despede com um aceno rápido. O eco de seu próprio desprezo ressoa em sua mente. A ideia de bondade se esvai entre os corredores frios do hospital, misturando-se ao som distante de uma sirene. Ele coloca a mão no bolso, sentindo a textura fria de um canivete cirúrgico. Uma ferramenta de mudança, ou de controle? Ele sai, mas o debate permanece em sua mente. E se, por alguma razão, for ele o desleixado um dia? E se esse rosto que despreza um dia não tiver mais valor? Um calafrio percorre sua espinha. Um movimento à sua esquerda. Rodrigo se vira. Um mendigo, uma sombra na porta do hospital, olhando para ele com um par de olhos que brilha com uma profundidade de tristeza. Rodrigo aperta os dentes. O que é realmente ser humano? A velha questão ronda sua mente. Se você acredita nisso, deixa o like. E, enquanto os pensamentos se acumulam, a figura do mendigo se aproxima. Ele puxa algo do bolso. O coração de Rodrigo acelera. O que vem a seguir o deixará em choque. O sol se esconde atrás de nuvens pesadas. Doutor. Rodrigo estaciona o carro esportivo em frente a um abrigo. O motor ronca, mas o som da vida lá dentro é diferente. Sussurros, risadas nervosas, o tilintar de colheres em pratos de metal. Uma sinfonia de sobrevivência. Ele hesita. Sente a gravidade da sua própria indiferença. A porta rende ao ser empurrada. Um cheiro de sopa aquecida invade suas narinas, mesclado ao odor de desespero. Ele avança, a luz tênue ilumina rostos marcados pelo tempo e pela dor. Olhos se viram, fixos. Ele não é bem-vindo. Mais um que veio ver, murmuram as vozes. Um cirurgião, mas não um salvador. Rodrigo tenta sorrir. Eu só quero aprender. A frase escorrega pela sua garganta como um espinho. Um homem de barba desgrenhada se aproxima, vestindo um casaco puído. O olhar dele é desafiante. Aprender o quê? A ser um deus por um dia? Um frio percorre as costas de Rodrigo. Ele sente o peso daquelas palavras. O menininho ao lado do homem observa com olhos curiosos, fixos em seu jaleco branco, que brilha sob a luz mortiça. Você é médico? Pode consertar coisas? Rodrigo lembra de seus dias no hospital. As cirurgias, o poder nas mãos. Mas, ali, seu título não significa nada. Ele se agacha até a altura da criança. O que você gostaria que eu consertasse? O mundo, responde o garoto, com a voz tão firme que faz o cirurgião estremecer. Um nó se forma em seu estômago. Rodrigo observa as paredes descascadas, as camas improvisadas. E, pela primeira vez, ele sente o peso do olhar de cada um ali. Histórias entrelaçadas em frascos de esperança. Ele caminha mais fundo, as conversas se dispersam em murmúrios discretos. Mulheres discutem sobre seu dia a dia, homens relembram um passado que não retornará. Ele escuta risadas, mas o eco das tristezas ainda ressoa. Cada risada é um lembrete do que foi perdido. Em um canto, duas mulheres compartilham uma fatia de pão. Você se importaria se eu me juntar? A voz de Rodrigo soa estranha. Como se ele estivesse pedindo permissão para respirar. Uma delas olha para ele, seu rosto marcado pelo tempo, por batalhas. O que você quer de nós? Ele hesita. Eu só quero entender. Entender o quê? Que nós somos invisíveis. Seu olhar é gélido, mas há um fio de esperança ali. Rodrigo se vê refletido nos olhos dela, sua própria imagem distorcida. A conversa se transforma. Ele aprende a ouvir.
Cada história que emerge é uma faceta de humanidade que ele nunca viu. E, enquanto isso, seu próprio coração se desconstrói. Mas então, um grito corta o ar. Alguém cai ao chão, uma mulher grita. Ela estava com o filho. O garoto, tão próximo de Rodrigo, desmaia. A cena se transforma em caos. Ele sente o pânico fervendo em suas veias. A vida que o cercava agora pede ajuda. E ele, o médico, está prestes a descobrir que precisa agir. Doutor. Rodrigo se agacha, seu mundo interior em frangalhos. Onde está a ambulância? Ele pergunta, mas a resposta se perde no clamor da multidão. E então, um nome ecoa entre os gritos e a confusão. Um nome familiar que ele nunca pensou ouvir naquele lugar. Um nome que poderia mudá-lo para sempre. A luz fluorescente pisca, criando sombras nos corredores do hospital. Doutor. Rodrigo se encosta na parede fria. O som do monitor cardíaco ecoa como um lembrete constante. Ele fecha os olhos, mas não consegue silenciar a angústia. Um cheiro de desinfetante o transporta para outro lugar. Asterisco flashback. Asterisco. Um garoto em um bairro humilde. O sol se esconde atrás de nuvens escuras. Os olhos de Rodrigo, com apenas 10 anos, brilham ao observar o pai, um mecânico sujo de graxa, trabalhando em um carro antigo. O motor ronca. Ele sorri, mas logo, o sorriso se dissipa. Mágoa. O pai cancela a promessa de levá-lo ao parque. A mãe, de avental manchado, segura uma colher de madeira. Rodrigo, precisamos economizar. Não temos nada para comer hoje. Os olhares aflitos. As paredes descascadas. O peso da pobreza se acumula, mas o garoto sonha. Ele observa os cirurgiões na TV. Sorrindo, ajudando. Um dia, ele murmura em meio a lágrimas silenciosas. Asterisco flashback acaba. Asterisco. Doutor. Rodrigo volta à realidade. O telefone toca, um som áspero em sua mente. Ele respira fundo, a airbox do hospital, limpa mais impessoal, não acolhe, não abriga. O mendigo, aquele que ele ignorou, se torna uma sombra em suas memórias. Ele se vê em uma tornozeleira de feridas. Por que não fui mais gentil, pensa, o arrependimento um punhal em seu peito. Ele repara no relógio de pulso, um símbolo de status. A mesma hora em que seu pai chegou em casa tarde, frustrado e exausto. A cena muda. Ele está na sala de espera, olhando para as fotos de sucesso no mural. Cirurgias, sorrisos transformados. Mas, lá no fundo, a imagem do mendigo surge, o olhar perdido, a expressão de dor. Ignorei a dor dele, murmura, como um sussurro entre as paredes de mármore. A porta do hospital se abre, e um enfermeiro entra, trazendo notícias. O mendigo. Ele era. A voz se quebra, e a agitação na sala aumenta. Quem era, doutor? Rodrigo pergunta, a ansiedade crescendo. Um nó na garganta. O enfermeiro hesita, e o silêncio pesa, como se o ar estivesse sendo sugado da sala. A resposta vai ficar presa entre eles, mas algo em seu íntimo já sabe que a verdade vai atingir como um golpe. Os ecos das memórias o cercam. Ele sente o frio da realidade. Aqueles que são invisíveis, pensa. E se esquecer de suas raízes? O enfermeiro abre a boca, mas a palavra final ainda não saiu. O suspense é um grito na noite. Um dos maiores filantropos da cidade. Um arrepio corre pela espinha de Rodrigo. O mundo para. Ele não consegue respirar. Doutor. Rodrigo caminha pelo parque, os passos apressados ecoando no chão de pedra. O sol brilha, mas não toca sua pele. Ele observa as pessoas, bem vestidas, rindo. O cheiro de comida de um quiosque próximo mistura-se ao aroma fresco das flores. Mas ele não sente. Uma silhueta no canto de visão. Um mendigo, encurvado, com a pele marcada pelo tempo e pela vida nas ruas. O coração de Rodrigo não acelera. A indiferença o envolve como uma segunda pele. Ele ignora. Mas há algo no mendigo que o faz hesitar. A forma como o homem segura um pedaço de papel, como se guardasse um segredo. Rodrigo se aproxima, curioso, mas ainda distante.
O mendigo levanta os olhos. O olhar é profundo, como um poço escuro. Os pensamentos de Rodrigo reverberam. Por que desperdiçar tempo? Só mais um pedinte. Mas a voz do mendigo rasga a barreira de seu ego. Doutor, por favor, eu preciso de ajuda. A voz é rouca, mas há uma urgência que não pode ser ignorada. Rodrigo se vê dividido. O orgulho grita para que ele siga em frente, mas há um fio de algo, de uma possibilidade. Ele observa o mendigo mais de perto. A expressão desesperada, a dor nos olhos. Um arrepio percorre sua espinha. Ajuda? Para Rodrigo, essa palavra carrega um peso diferente. Sua mão coça o bolso, sem saber se deve tirar a carteira ou oferecer algo mais significativo. Espere, ele murmura. O homem não move um músculo, o olhar preso. Por um momento, o mundo ao redor para. O canto de um pássaro ecoa, um som de risadas ao longe é engolido pelo silêncio. Rodrigo está dentro de seus pensamentos, mergulhado em uma confusão de sentimentos. E se eu pudesse fazer algo? E se essa fosse a chance de mudar tudo? O mendigo estende o papel. Rodrigo hesita, a mão já estendida, a dúvida refletida nas pupilas. A raiva do passado, a frustração de não ser reconhecido, tudo isso parece evaporar. Ele pega o papel e a sensação de textura, amassada e fria, lhe dá um choque. Um nome. O nome faz seu sangue parar. Os olhos de Rodrigo se arregalam. Não, isso não pode ser, ele se sente como se tivesse tomado um soco. A realidade se transforma, o tempo se arrasta. O mendigo é alguém que ele conhece. Seu coração parece uma rocha. O que fará agora? Ele se pergunta, a respiração entrecortada. O medo se mistura à esperança, um dilema moral em sua frente. Rodas girando, mundos colidindo. Ele não pode simplesmente voltar atrás. O que está em jogo é maior do que ele imaginava. E a resposta que busca está prestes a ser revelada. O mendigo observa, a expectativa no olhar. Doutor. Rodrigo, a voz fraqueja, mas a verdade é clara. O que ele fará? Doutor. Rodrigo ajusta a gravata, a luz fluorescente lança um brilho frio sobre seu rosto. Ele precisa de reconhecimento, aplaudido, nunca mais ignorado. O telefone toca. Alguém grita à distância. Ele ignora. Uma sala de espera luxuosa. Pacientes de terno, sorrisos garantidos. Todos o observam como se ele fosse uma estrela. O mendigo, sujo e com olhos tristes, entra. Suas roupas são um manto de história e dor. Rodrigo vira o rosto. Não podemos ajudar, não temos tempo. O que você não sabe, murmura o mendigo. O eco da voz arranha o ar. O médico ri, sarcástico. O que poderia aquele homem sem nada oferecer? Os outros pacientes observam, uma tensão invisível cresce no ar. Rodrigo se afasta, mas a curiosidade o puxa de volta. O mendigo avança. Ele hesita, mas o olhar do homem o crava ao chão. Eu sou. A sala parece encolher. Um murmúrio incontrolável corre através do espaço. Eu sou Jorge, o único filho do bilionário Silva. O tempo para. O ar é cortante. Doutor. Rodrigo, com um semblante de desprezo, observa a transformação. O rosto do mendigo não é mais um estranho, mas alguém que ele conhece, alguém que frequentou as festas que ele sempre desejou. As baladas, o glamour, o reconhecimento. Ele se esqueceu da compaixão, se afundou no desejo de ser adorado. Agora, essa revelação o derruba. As paredes do hospital parecem se fechar. Sentimentos de arrependimento e terror se misturam. O coração do cirurgião acelera com um pavor gelado. O que eu fiz? O murmúrio da mente, uma tempestade interna. Os olhos de Jorge são um abismo, um reflexo de todos os sonhos que Rodrigo deixou de lado. Você me virou as costas, doutor. Eu só queria ajuda. O brilho nas pupilas de Jorge se transforma em um desafio. Rodrigo sente um nó na garganta, a pressão do que perdeu e o que pode perder novamente. Ele se esforça para parecer inabalável, mas a confiança desmorona. Eu não sabia. E se eu não soubesse quem você realmente é?
Jorge 2 passos à frente, um sorriso amargo. Como você se sentiria com isso? Silêncio. O mundo gira, o eco do arrependimento reverbera nos ouvidos de Rodrigo. E se a rejeição se tornasse uma arma, uma punição? O celular de Rodrigo toca, mas ele não ouve, tudo se dissolve em um vórtice de incerteza. A sala de espera, que antes era um lugar de poder, agora é um tribunal de juízos. As vozes se misturam em um ruído confuso, mas a verdade brilha e a aparência engana, e as consequências podem ser mortais. Ele engole em seco, o peso da decisão se torna quase insuportável. O que realmente define quem somos? É o que temos ou como tratamos os outros? E se a próxima vez que uma mão estendida fosse dele? Rodrigo hesita, preso em um dilema. O olhar de Jorge é por demais penetrante. E, enquanto o silêncio se estende, uma única pergunta ecoa: dele ainda tem tempo para mudar? Doutor. Rodrigo está parado na sala de emergência. O ar pesado o envolve. O cheiro de desinfetante briga com o fedor da realidade que ele ignorou. Ele olha para o mendigo, deitado na maca, a pele suja e os olhos fundos. As mãos tremem, não de frio, mas de raiva. Raiva de si mesmo. Raiva do mundo. Me escuta. Ele diz, a voz um pouco mais alta do que deveria ser. Os passos apressados do pessoal médico ecoam pelo corredor. Um misto de urgência e desprezo. Ninguém se importa. Ele sente a frustração subindo. O mendigo o encara, desafiador. Um olhar que corta mais que qualquer bisturi. O que você quer? Resmunga o homem, a voz rouca como se saísse de uma caverna. O que eu quero? Doutor. Rodrigo pensa, incapaz de encontrar as palavras. Seus dedos coçam, uma ânsia de tocar, de curar. Ele se aproxima, mas o mendigo se afasta, como se o cirurgião fosse uma serpente prestes a atacar. Eu só queria pedir desculpas, se ele murmura, mas a voz sai hesitante. As paredes parecem fechar, e a túnica branca se transforma em um uniforme de prisão. O mendigo ri, um som gutural. Desculpas, é? Que bonito. E você acha que eu sou um idiota? Doutor. Rodrigo sente o estômago embrulhar. As palavras vão e vêm, mas o peso do arrependimento o mantém preso. Ele não entende. O que há de tão difícil em parecer humano? Eu realmente me importo agora. A frase escapa em um sussurro, quase uma confissão. O mendigo observa, avaliando cada sílaba. E quem foi que te disse isso? O seu espelho? A provocação corta como um fio de lâmina. A raiva dá lugar a uma fragilidade inesperada. Doutor. Rodrigo se move para a borda da maca, quase buscando um contato. O mendigo aperta os lábios, resmungando algo incompreensível. E a hesitação se torna um grito interno. Ele deseja que o mendigo o enxergue como humano. Como alguém que entende a dor. Mas a desconfiança paira como um manto pesado. Em um piscar de olhos, o olhar do mendigo muda. É como se uma luz intensa tivesse sido acendida. O medo, a vulnerabilidade, tudo se entrelaça. O mendigo se aproxima, mas o espaço entre eles é um abismo. Se você realmente se importa, então faça algo. O desafio está na voz. Um eco de verdade que reverbera nas paredes do hospital. Doutor. Rodrigo sente a adrenalina subir. Ele não é apenas um cirurgião, mas alguém que tem a chance de redimir-se. Mais um pensamento atravessa sua mente, e se não houver como voltar atrás? As sombras na sala parecem se aprofundar. O que um homem de jaleco sabe sobre dor? A pergunta paira, e a realidade se despedaça. Então, o mendigo continua, a voz um sussurro cortante. Você vai fazer o quê, doutor? Rodrigo? Doutor. Rodrigo encosta-se na janela do seu consultório, observando o movimento frenético do hospital. Luzes brancas refletem-se em sua pele bronzeada, e o murmúrio distante de conversas se mistura com o som metálico de instrumentos cirúrgicos. Ele fecha os olhos por um instante, respirando a mistura de antisséptico e flores artificiais. A sensação de poder enche seu peito. Hoje, é mais um dia de cirurgias estéticas e aplausos silenciosos. Um leve toque na porta interrompe sua contemplação.
É Pedro, seu amigo de longa data, um oncologista com uma ética contundente. Ele adentra o espaço, a expressão tensa. Rodrigo, você não pode ignorar o mendigo, diz Pedro, a voz soando como um trovão em meio ao seu mundo silencioso de glamour. Ele precisava de você. Doutor. Rodrigo revira os olhos, um gesto automático. Ele era só um indigente. Não havia nada que eu pudesse fazer por ele. As palavras saem frias, como a lâmina de um bisturi. Pedro cruza os braços, o olhar fixo, desafiante. E se você soubesse quem ele realmente é? E se não fosse apenas mais um mendigo? O que você faria então? A pergunta ecoa na mente de Rodrigo. Um frio sobe pela espinha. Ele se lembra do olhar do homem, seus olhos opacos, uma vida inteira de sofrimento em cada ruga. Mas isso não importa, certo? Você está exagerando, diz, tentando desviar. Ele se move até a opção mais confortável, o sucesso. Meu trabalho é em um hospital de primeiro mundo. O que mais eu posso fazer? Teus talentos poderiam mudar vidas, Rodrigo. Não apenas rostos, Pedro responde, a voz se elevando. O ambiente fica pesado. Enquanto as palavras de Pedro reverberam, Rodrigo se sente invadido por uma onda de desânimo. E se ele estivesse errado? Uma sombra de dúvida escurece seus pensamentos. Talvez você tenha razão, mas e se eu perder tudo? Minha carreira? O medo sussurra, quase inaudível, mas forte o suficiente para calar sua consciência. Pedro avança um passo, a urgência em sua voz cresce. Às vezes, é preciso perder algo para entender o que realmente importa. Você não pode se esconder atrás do dinheiro infinito de um hospital ou da sua fama. A luz do sol entra pela janela, banhando Rodrigo em um halo dourado. Um momento de clareza. Mas a bravura esconde-se sob camadas de orgulho. Ele se recusa a ceder. Não pode. É fácil falar quando não se está no meu lugar, responde, a frustração transformando-se em um manto que o envolve. Pedro vai embora, deixando um silêncio ensurdecedor. Doutor. Rodrigo observa o reflexo no vidro de um homem dividido, com o peso das decisões empurrando-o para baixo. E aquela pergunta martelando em seu coração, no que realmente importa? Um alerta. Uma notificação no celular. Ele clica e seu peito aperta. A mensagem do mendigo que você atendeu. É um magnata. Ele está à porta do hospital. O mundo desmorona. Quais serão as repercussões? As luzes fluorescentes do hospital piscam, refletindo a tensão no ar. Doutor. Rodrigo esfrega o rosto, tentando dissipar a memória do mendigo que havia ignorado. Agora, sentado em seu luxuoso escritório, as paredes brancas e impessoais parecem se fechar à sua volta. Ele se levanta, o sapato de couro rangendo ao se apoiar na mesa. Um pensamento perturba sua mente, asterisco e se ele precisar de mim? Asterisco a imagem do homem sujo, com olhos vazios, invade sua mente. Algo dentro dele se agita. Os passos apressados ecoam no corredor. Doutor. Rodrigo hesita. A bravura diante se evapora. Ele se dirige à porta e a abre. O ar fresco do corredor o atinge, misturando-se com o cheiro estéril do hospital. Ele avança. À medida que sobe as escadas, as balas de gelo do arrependimento atravessam seu peito. Asterisco ele poderia ter morrido. Por minha causa. Asterisco as palavras ressoam, cruas e afiadas. No fundo de sua mente, uma nova determinação começa a tomar forma. Ele chega ao térreo. O mendigo ainda está lá, encostado na parede, a pele enrugada e desgastada. O olhar dele encontra o de Rodrigo, e um silêncio pesado se instala. O tempo parece se arrastar. Eu posso ajudar, ele diz, a voz tremendo. O mendigo observa, perplexo, como se a proposta fosse um truque. Os outros pacientes e enfermeiros olham com desdém, mas doutor. Rodrigo não se importa. Há algo mais importante em jogo. O mendigo pisca, confuso. Uma lágrima escorrega pela bochecha suja. Rodrigo sente a umidade da pele do homem quando se aproxima. O toque é diferente, crudo. Não há pele hidratada ou movimentos suaves de um corpo saudável. Apenas a realidade nua e crua.
Por favor, murmura, quebrando o orgulho que tanto sustentou. Venha comigo. Ele estende a mão, não como um cirurgião, mas como alguém tentando levantar um amigo caído. O mendigo hesita, mas as palavras de Rodrigo ecoam em sua mente. Asterisco, você não vai me abandonar, não vai. Asterisco, ele respira fundo, o ar frio lhe atinge, e, finalmente, aceita a oferta. No entanto, enquanto eles caminham em direção ao interior do hospital, uma sombra se projeta. Uma figura conhecida do passado de doutor. Rodrigo aparece à porta, um antigo colega, agora um rival. O olhar dele é de desprezo, mas há outra coisa. Reconhecimento. Doutor. Rodrigo sente o coração pesar. Asterisco, agora que ele sabe, já era. Asterisco, o peso do orgulho desmorona. Não é só um mendigo. É uma nova chance, um novo começo. E, ao mesmo tempo, uma armadilha. Me conta nos comentários, você já viveu algo assim? O próximo passo pode mudar tudo. A sala do hospital brilha com o reflexo do mármore polido. Doutor. Rodrigo caminha pelo corredor, passos firmes, o tic-tac do relógio na parede ecoando como um metrônomo de sua vida perfeita. O cheiro de desinfetante é intenso, quase intoxicante. Ele para. Escuta um murmúrio na sala de espera. Curioso, se aproxima. Um grupo de médicos observa um mendigo, sua aparência desleixada e suja contrastando com o ambiente luxuoso. Um homem magro, rosto marcado pelo sol e pela luta. Rodrigo sente nojo. Só mais um. Mande-o embora, diz, com um aceno desdenhoso. A expressão de um dos residentes é de espanto, mas ele não se importa. Aquela sala não é lugar para pessoas assim. Suas mãos, perfeitas, acreditam ter o poder de moldar vidas, mas ele se esquece de que a vida não pode ser reduzida a imagens. Mas é naquele momento que ele escuta uma voz baixa. Por favor, eu só quero ajuda. Doutor. Rodrigo se vira, e os olhos do mendigo se fixam nos dele. Um olhar profundo, uma vida inteira de sofrimento contida em poucos segundos. O que ele vê? Desespero. Ele se afasta, ignorando a dor alheia, mas algo dentro dele se agita. Um dos residentes, também hesitante, pergunta ao mendigo o motivo da presença no hospital. O homem, com a voz embargada, começa a contar. Sua vida parece tão fácil, doutor. Mas você não sabe nada de mim. Ele ri, mas o som é amargo. Nasci à sombra, num lugar onde a esperança morre. A única coisa que sempre tive foi um sonho. Ser alguém. Doutor. Rodrigo está paralisado. As paredes de mármore e luz artificial se desfazem ao redor dele. A cidade, tão próxima, se distancia. Ele vê o mendigo, não mais como um estorvo, mas como um reflexo de seus próprios medos. E se houvesse um pouco mais nele do que se vê? O pensamento o assombra. Um dia, fui artista, diz o mendigo, os olhos brilhando com uma paixão esquecida. Desenhei a beleza que não tenho mais. Mas não importa. Agora, eu só queria o olhar de alguém. Rodrigo sente a garganta apertar. Um peso se instala em seu peito. A luta silenciosa daquele homem escava fundo nas suas feridas, as dúvidas sobre quem ele realmente é. Ele se afasta, e o som do tic-tac do relógio se torna ensurdecedor. Enquanto o mendigo termina sua história, Rodrigo sente os olhos de todos sobre ele, a pressão crescendo. Ele precisa sair, mas não consegue. A dor e a luta do mendigo o prendem. O mundo ao redor se dissolve e tudo que ele consegue ver é um espelho distorcido de si mesmo. E se o que ele mais teme é verdade? A verdade que ele nunca quis enxergar. Ele se pergunta. E se a vida pudesse ser salva apenas por um gesto de compaixão? Mas o som de uma sirene corta o ar. E a respiração do mendigo se torna mais pesada. A luta dele não é só uma história. É um grito. Rodrigo está prestes a descobrir o que isso realmente significa. Doutor. Rodrigo observa a rua através da janela do hospital. Luzes piscam, a sirene de uma ambulância corta o ar. Ele franze a testa. O mendigo, que ele ignorou, está de pé em seu pensamento. A expressão dele, os olhos exaustos, ainda ecoam.
O som de uma cadeira raspando no piso de mármore o interrompe. Ele se vira. Maria, uma enfermeira com um sorriso caloroso, aproxima-se. Rodrigo, você está diferente, diz. Mudar vidas é possível, não acha? Ele balança a cabeça, confuso. Mudar? Quem sou eu para isso? O sussurro de risadas distantes ressoa pelos corredores. Elas vêm de um grupo de voluntários que entregam refeições aos sem-teto na entrada. O cheiro de sopa quente e pão fresco invade o ambiente. Ele fecha os olhos. Uma recordação fugidia de sua avó, preparando sopa em uma cozinha modesta. O calor da panela, o aroma reconfortante. Por que isso agora? Maria toca seu braço. Vamos juntos. Temos a chance de fazer algo real. A ideia de agir dói. Eu sou um cirurgião. Não um filantropo. Ele busca os olhos dela, mas ela não desvia. E se você usasse seu talento para realmente ajudar? Não só com plásticas. A imagem do mendigo retorna, não mais um rosto desgastado, mas um ser humano, uma vida marcada. E se? Doutor. Rodrigo respira fundo. O ruído das panelas se mistura ao barulho da cidade. Uma equipe. Podemos reunir pessoas para isso. Maria sorri, animada. As risadas agora parecem mais ensurdecedoras. Ele a observa se afastar, sua determinação vibrando em cada passo. A ideia se forma, uma semente plantada. Rápido, ele pega o celular. Digita, reunião hoje. Oportunidade de mudança. As palavras dançam na tela, um manifesto silencioso. O som do toque confirma o envio. Uma corrente começa, mas ele hesita. E se não funcionar? O pensamento invade. E se só eu acreditar for insuficiente? A verdade gela seu peito. No fundo, ele se sente pequeno. Mas, como uma chama, algo dentro dele acende. Os minutos se arrastam. O riso dos voluntários se transforma em vozes de apoio e urgência. Vamos mudar isso. Ajude-nos. Um eco potente que parece atingir sua alma. Doutor. Rodrigo avança até a porta, seus pés pesados, mas seu coração pulsa em um ritmo novo. O propósito se concretiza, e ele não pode mais ignorá-lo. Ele já decidiu. A determinação brilha em seus olhos. Não apenas um cirurgião, mas um agente de mudança. E naquele exato momento, um grito distante ressoa. O som se aproxima, e a adrenalina o envolve. Alguém cai, um corpo estirado no chão. O ar se torna espesso. Precisamos de ajuda. Doutor. Rodrigo só consegue pensar, e se for tarde demais? Doutor. Rodrigo empurra a porta do consultório, o rosto custando a esconder a contenção. O eco da sala vazia o rodeia, um espaço que deveria ser seu refúgio. Ele passa a mão pelo cabelo, preso entre a dúvida e o pavor. O celular vibra na mesa com um lembrete, reunião com investidores. Mas isso parece distante agora. A imagem do mendigo passa como um filme sem cortes em sua mente. Suas roupas sujas, o olhar vazio. O homem que ele rejeitou. E a verdade que ninguém pode ignorar, daquele homem tinha um passado. Um passado que pode desmoronar sua vida. Ele se levanta, não por conta dos investidores, mas por conta do peso na consciência. O hospital brilha sob a luz fluorescente, mas ele mal consegue respirar. Os corredores são imagens em movimento, pacientes, enfermeiros, um mundo que gira enquanto ele se afunda. As vozes das enfermeiras se misturam em uma sinfonia ensurdecedora. Mais um caso complicado, não dá para entender como algumas pessoas chegam assim. Cada palavra é um corte no seu peito. Ele não é apenas um cirurgião, é um homem que decidiu decidir quem merece ajuda. Uma porta se abre com um rangido, e ele vê uma jovem moradora de rua. Ela agarrou um cartaz, ajuda, não só para mim, mas para todos nós. O olhar dela e o seu se cruzam. É um choque. Uma faísca. Doutor. Rodrigo sente a verdade crua, e todos têm histórias. Você não sabe como é, ela murmura, a voz tremendo. Ninguém vê além do que está na superfície. Ele quer se afastar, mas algo a mantém ali, um ímã.
Ela continua: o que você faz importa, mas quem você é, pesa mais. E se a vida dele estiver prestes a ruir? O medo se transforma em angústia. As paredes do hospital parecem encolher, os sussurros se intensificam. Imagens do mendigo em sua cama de hospital, a ficha médica, a revelação do passado. Ele não pode mais ignorar. Ele pega o celular, hesita. Um vídeo compartilhado explodiu nas redes sociais e o mendigo estava nos holofotes. Alguém descobriu sua verdadeira identidade. O que doutor Rodrigo não sabe é que a verdade será mais do que um simples escândalo, será um testamento de sua falta de empatia. Uma mensagem aparece: ele está aqui. E você será o responsável. A luz do corredor pisca, e o som de passos se aproxima. O coração acelera, não porque teme a repercussão, mas pela possibilidade de perder tudo que construiu através de uma escolha errada. A porta se abre lentamente, e ele se vê cara a cara com o mendigo, agora um homem com um semblante sereno, e ao mesmo tempo carregado de dor. O ar se torna denso. Ele pergunta: você está pronto? As palavras ecoam no ar. Doutor. Rodrigo sente a gravidade da situação e não é apenas uma questão de reconhecimento, é uma questão de redenção. O que ele vai responder? Doutor. Rodrigo encara o espelho do vestiário. O rosto de um homem bem-sucedido, o cabelo perfeitamente penteado, a gravata alinhada. Mas dentro, um abismo. Ele escuta a campainha do hospital. Pacientes com rostos ansiosos, médicos apressados. Mais um dia, mais um milagre, pensa, uma risada amarga ecoando em sua mente. Ele se dirige à sala de cirurgia, a luz brilhando no teto. O cheiro de desinfetante e a limpeza excessiva envolvem-o como uma armadura. Mas algo está diferente. Um sussurro se espalha pelo corredor. As enfermeiras comentam: a tensão é palpável. Um mendigo, um de seus desprezados da cidade, foi trazido numa maca. O coração de Rodrigo não acelera, mas a curiosidade o atrai. Ele não tem tempo para isso. Mais um caso perdido, murmura, enquanto observa o homem imundo, com o rosto coberto de sujeira, a pele enrugada. Não vale a pena. A voz da sua consciência grita, mas ele aperta os punhos. Não é seu problema. Lá fora, a cidade pulsa. Sirenes, risadas, a vida acontecendo. Ele se sente distante, como um espectador. A realidade de Rodrigo é opulenta, um mundo de glamour e cirurgias estéticas. Então, um grito. Uma voz rouca irrompe pelo vidro da sala. Doutor. Rodrigo. O mendigo. Ele não é quem parece. A afirmação fica no ar, pesada. Ele franze a testa, se virando. Uma enfermeira pálida, em choque. Como é que é? A incredulidade enche seu peito. Ele sai, as mãos tremendo ligeiramente. O mendigo agora está cercado, uma equipe está lavando seu rosto sujo. E ali, sob a camada de lama, surge uma pele familiar, uma linha de mandíbula distinta. Não pode ser. A voz falha. O homem se levanta, evidências de uma vida de dor e luta, mas os olhos, aqueles olhos. Doutor. Rodrigo sente o mundo girar. Uma memória nasce de risos, uma festa luxuosa, o brilho de um sorriso que nunca esqueceu. A mesma pessoa que ele ignorou. As peças se encaixam. Eu não sabia. A histeria se arrasta para fora de sua boca. Um pedido de desculpas que nunca se materializa. Ele tenta se mover, mas o chão desaparece. Um nó na garganta. As enfermeiras observam, os olhares se cruzam. É ele, sussurra uma. O resto da equipe se cala, a confusão se transforma em um silêncio pesado, um julgamento coletivo. Doutor. Rodrigo tenta encontrar palavras. Mas o medo toma conta. E ele percebe que o que ele fez, a escolha que fez, está sendo avaliada por outros. Ele não pode mais esconder-se atrás da fachada de superioridade. Um homem, não um mendigo. Um ser humano. E o que todos descobrirão? O reflexo do seu próprio erro. Doutor. Rodrigo observa o mendigo sentado no chão frio do hospital. O rosto sujo, a roupa rasgada.
Ele finge estar ocupado, apenas um outro caso que não merece atenção. Mas, a luz do sol, filtrando-se pelas janelas, ilumina a figura desolada, quase como um farol de desespero. O mendigo não se mexe. Apenas olha. Doutor. Rodrigo sente um arrepio. Algo em sua expressão ressoa. Ele desvia o olhar, mas não consegue deixar de escutar a voz rouca que quebra o silêncio. Você não sabe quem eu sou, não é? Doutor. Rodrigo se volta, confuso. O mendigo se levanta lentamente, como se cada movimento fosse uma batalha contra a dor. Não sou só um rosto na multidão. Sou todos nós. O cirurgião, ainda cético, observa as cicatrizes de um passado invisível. Ele engole em seco. O odor de álcool e lixo misturado ao perfume caríssimo que ele usa se torna insuportável. Isso não é um desfile de moda, pensa, mas algo dentro dele se agita. Todos têm uma história, o mendigo continua, a voz agora firme. Eu era um advogado. Um pai. Uma pessoa. Até que a vida me quebrou. Doutor. Rodrigo pisca, a pressão em seu peito aumenta. Recordações surgem, seu pai, que sonhava em ser médico, mas acabou em um hospital público, lutando contra a negligência. Ele não teve a chance que você tem, murmura para si mesmo. O que você faz com as vidas que encontra? Pergunta o mendigo, a voz ecoando no corredor vazio. Você as transforma? Ou as julga com base na aparência? A pergunta o atinge como um soco no estômago. Doutor. Rodrigo se lembra da noite anterior, da festa de gala onde todos os rostos eram perfeitos, polidos. Ele sentia-se o rei do mundo. Mas hoje, um mendigo, um desconhecido, está questionando seu valor real. Um grupo de enfermeiras se reúne ao fundo, cochichando, lançando olhares curiosos. O cirurgião sente o calor subir ao rosto. Não posso me deixar influenciar, pensa. Mas, à medida que ele observa o mendigo, uma chama de indignação surge dentro dele. Não por ele, mas pela injustiça que permeia aquele mundo. Farei algo, promete para si mesmo. Não posso ser apenas um cirurgião que transforma rostos. Preciso mudar vidas. O mendigo se aproxima, um sorriso triste no rosto. Sua decisão pode ser a porta de muitos. Uma voz que ecoa por muitos. O que você escolhe ser? Silêncio. O chão parece tremer sob os pés de Doutor Rodrigo. Essa é a escolha que nunca pensou em fazer. Ele sente o peso da responsabilidade. E naquele instante, quando tudo parece congelar, uma sirene toca ao longe. A realidade se impõe, e as luzes do hospital piscam. Doutor Rodrigo sabe que algo maior está prestes a acontecer. O mendigo observa, os olhos brilhando de expectativa. A sua voz pode mudar tudo. Sem saber como responder, doutor. Rodrigo encara o mendigo, e a pergunta o assombra: estou realmente pronto para isso? A luz fluorescente do hospital reflete a opulência dos corredores e mármore polido, quadros de artistas renomados. Doutor Rodrigo caminha, passos firmes, mas sua mente está em caos. Ele observa os rostos dos pacientes que cruzam seu caminho. Todos parecem tão vazios. Um resquício de desdém se forma em seus lábios. Olha só esses rostos, pensa. Ninguém aqui é realmente feliz. A porta do seu consultório se abre com um rangido suave. Ele entra. O aroma do álcool e do antisséptico é pungente. Doutor Rodrigo se senta à sua mesa, alinhando os instrumentos cirúrgicos como se fossem soldados em uma batalha. Uma foto de uma cirurgia anterior emoldurada na parede captura sua atenção. Um sorriso radiante, uma transformação perfeita. O bate-papo sussurrado do staff do hospital entra pela porta entreaberta. Ele escuta fragmentos. Uma nova abordagem. Os pacientes estão falando. O orgulho se ergue em seu peito. Finalmente, reconhecimento. Mas o eco de uma palavra o faz hesitar: empatia. O conceito lhe parece tão distante. Ele nunca teve tempo para isso. As cirurgias são sua arte, a beleza seu único foco. Nesse instante, a porta se abre novamente. Uma mulher entra, olhos brilhantes, mais cansados. Doutor, o senhor tem 1 minuto? Para você.
Não. As palavras escapam antes que ele possa conter. Com um gesto, ele a despacha. No entanto, ao se voltar, ele vê o mendigo do dia anterior, parado no corredor. O rosto marcado, os olhos fundos, mas agora de uma forma diferente. Por favor, doutor, e sua voz é um sussurro, mas carrega um peso. Doutor. Rodrigo hesita. Algo na postura do homem o intriga. Ele se aproxima, em um impulso que não esperava. O toque frio da realidade lhe atravessa. O que você quer? Um silêncio se estende entre eles. O mendigo levanta a mão, revelando um pequeno objeto. É uma joia. Um anel com uma pedra rubi que brilha como fogo. Isso não é o que importa. Quem somos nós, doutor? Rodrigo? Um turbilhão de emoções. Ele mira o homem. Você não sabe do que está falando. Sei sim. O que você vê não é tudo. Um estrondo surge. Um enfermeiro aparece, pálido, ofegante. Doutor, precisamos da sua ajuda na sala de emergência. É urgente. O coração de doutor Rodrigo acelera. Ele atravessa a porta, mas sua mente está presa na pergunta do mendigo. A percepção pode mudar, mas como? O frio na espinha o acompanha. Ele é jogado de volta à realidade. O que realmente importa? Unidos pelo caos, no corredor do hospital, a vida e a morte se encontram em um duelo. Doutor. Rodrigo marcha em direção ao chamado, mas a imagem do mendigo persiste. Compartilhe com alguém que precisa ver isso. Será que ele conseguirá redefinir sua própria visão, ou a redentora verdade permanecerá oculta sob a superfície do que todos veem? As paredes do hospital brilhavam, refletindo a luz artificial que criava uma atmosfera opressiva. Doutor. Rodrigo seguia pelos corredores, seu jaleco branco esvoaçando. Passos apressados, ecos que ressoavam. Ele não parava de pensar nas pessoas que cruzou, aquelas a quem ignorou. Seu olhar, cortante como uma lâmina, se fixava nos rostos familiares dos pacientes que agora, em sua mente, se confundiam com sombras. O telefone na recepção tocou, e o som hipnótico parecia chamar sua atenção. Ele hesitou, mas não atendeu. Mais importante era manter a imagem de sucesso, de um cirurgião que todos admiravam. Mas, ao mesmo tempo, uma sutil inquietação crescia dentro dele. O que restava de seu legado? Apenas técnica, ou havia espaço para algo mais? A porta dos fundos do hospital se abriu. O ar fresco da tardia primavera entrou, junto com a imagem de sua mãe, seu pai e seu irmão. Eles estavam ali, esperando. O semblante de sua mãe, marcado pela preocupação. O rosto do pai, enrugado mais firme. O irmão, de expressão perplexa e expectativa. Rodrigo parou. A distância entre eles parecia infinita. Ele sentiu a textura do jaleco, a frieza do metal em sua lapela. A voz do pai cortou o silêncio. Viemos te apoiar. As palavras eram uma flecha que atravessou sua visão embaçada. Ele se lembrava de cada ruga, cada linha nas faces deles. As memórias vieram como uma tempestade, dos almoços em família, risadas, os olhares de desapontamento quando ele escolheu o egoísmo em vez do amor. Desculpe, ele murmurou, mas a palavra pendia no ar, vazia. O que havia ali? Conexões rompidas, um vazio insuportável. A fragilidade de suas relações o atingiu como um soco no estômago. O mundo à sua volta desfez-se em cinzas. Ele pensou em como sempre quis ser admirado, mas nunca notou os que realmente se importavam. A mãe, com as mãos trêmulas, tocou seu braço. O toque, quente e murmurante, trouxe uma lembrança de abraços e proteção. Você é amado, filho, ela disse, sua voz soando como um suave eco em sua mente. Rodrigo olhou para os olhos dela, um abismo de amor não correspondido. A necessidade de se reconectar o consumia. Mas como? Um chamado interior se intensificou. A fama e o dinheiro não podiam preencher aquele espaço. Ele precisava deles mais do que pensava. Mas a dúvida o consumia. Eu não sei como começar, ele confessou, um nó se formando em sua garganta. E a resposta estava ali, nas expressões que se desdobravam à sua frente.
O que ele aprendeu, ele ainda não sabia. As conexões que ele ignorou agora clamavam por atenção. A pergunta pairou no ar. O que ele realmente aprendeu sobre relacionamentos? O que ocorreria se ele se permitisse ser vulnerável? O silêncio se fez presente, como um aviso. E, enquanto os segundos se arrastavam, a reconciliação parecia ao alcance. Mas a escolha era dele. Doutor. Rodrigo observa a multidão no hospital, seus olhos vagando entre rostos de preocupação e esperança. O cheiro do antisséptico está presente, como uma lembrança constante do que ele se recusa a ver. Um grupo de médicos se reúne, sussurrando sobre o mendigo que havia chegado, o mesmo que ele havia ignorado. Rodrigo sente um frio na espinha, um eco de sua própria indiferença. Ele tenta afastar os pensamentos, mas o olhar de um jovem residente, ansioso e determinado, o interrompe. Ele poderia ter morrido, diz o residente. A voz tremula, mas firme. Rodrigo se afunda em seu próprio silêncio, um peso no peito. O que ele se recusa a compreender começa a se mover em sua mente. Flashbacks surgem, da imagem do mendigo se contorcendo de dor ou a expressão de desespero em seus olhos, o toque de sua mão, fria e áspera. A lembrança assombra-o. Um murmúrio percorre a sala, a história do mendigo circula, suas complicações médicas, a vitória da luta pela vida. Precisamos mudar isso, diz uma médica mais experiente, batendo a mão na mesa. Rodrigo sente um calor subir pelo seu rosto. Por que isso o incomoda tanto? Ele deveria se sentir orgulhoso, mas tudo o que sente é um vazio. Nos corredores, outros médicos começam a se reunir. O clima muda. A indignação transforma-se em ação. Vamos ajudar quem precisarmos, não importa a aparência, diz uma enfermeira, com olhos brilhantes e determinação. Rodrigo observa, impotente. A esperança pulsa ao seu redor, como uma sinfonia crescendo em intensidade. Um grupo de residentes se organiza, planejando um novo programa de atendimento a pessoas em situação de rua. As palavras ecoam em sua mente, mudança. Ele não queria ser parte disso. Queria ser reconhecido, não convertido. Mas, ao mesmo tempo, uma pequena parte de si anseia por isso. A energia na sala atinge um ápice. Eles pegam canetas e blocos de notas, rabiscando ideias, criando um plano. Tudo isso acontece enquanto ele permanece parado. Ouvindo. Sentindo. A porta se abre abruptamente. Uma jovem, com seu jaleco sujo e um sorriso radiante, entra. Vocês não vão acreditar, mas o mendigo, ele quer se tornar médico. O silêncio toma conta. A incredulidade paira no ar, como uma nuvem pesada. Rodrigo se vê refletido nos olhos daquela jovem. O que ele havia desprezado agora se transforma em luz. Uma nova geração está surgindo, e ele não pode ficar parado. A adrenalina corre em suas veias, mas a dúvida ainda o prende. O que ele fará agora? Ele sente a pressão no peito. O que dirá a eles? A mudança chegou, e ele precisa decidir se vai abraçá-la ou recuar. O eco do passado e a possibilidade de um futuro. Uma escolha que pode marcar não só sua carreira, mas sua vida. E, antes que possa tomar uma decisão, ele escuta a voz do mendigo ecoar em sua mente: nunca julgue alguém pela aparência. A sala gira. O caminho diante dele se ilumina. Rodrigo respira fundo, mas o que vem a seguir é um abismo de incertezas. Ele pode ser mais do que pensava ser. Então, ele avança. A luz da sala de cirurgia se funde com o brilho das lembranças. Doutor. Rodrigo se encontra sozinho, cercado por paredes brancas que refletem o peso de sua arrogância. Ele fecha os olhos. O eco das vozes dos médicos ressoa em sua mente, risadas nascidas da indiferença. O sutil farfalhar de um jaleco no corredor o arrasta para o presente. Ele se lembra do mendigo, do olhar profundo e carregado de histórias não contadas. O rosto marcado pelo tempo, a roupa suja, mas nos olhos, uma sabedoria que ele ignorou. O cirurgião se espanta com a própria insensibilidade. O desprezo inicial agora se transforma em desespero. O paciente que rejeitou era alguém que poderia ser importante. Nesse instante, a imagem do mendigo se dissolve, dando lugar a um homem que poderia ser seu pai, seu irmão. Uma lembrança invade sua mente e risos em torno da mesa, um aniversário que nunca celebrou.
O cheiro do bolo de frutas pairando no ar, como se as memórias pudessem se materializar. Ele desejou reconhecimento, mas se perdeu nas sombras de sua ambição. Agora, deseja apenas redenção. As paredes do hospital parecem se aproximar, e a pressão em seu peito aumenta. Um zumbido agudo invade seus ouvidos. As máquinas ao seu redor se tornam um pano de fundo incômodo, um lembrete constante de seu fracasso. A cada batida, as dúvidas se transformam em perguntas: no que faria se pudesse voltar atrás? Por que não viu antes que a verdadeira beleza reside na essência humana? A imagem do mendigo surge, não mais como um homem à margem da sociedade, mas como um farol, iluminando suas falhas. Ele se arrepende, agora sente a dor da empatia. As mãos de Dr. Rodrigo tremem enquanto ele esfrega o rosto. O toque áspero de sua pele contrasta com a suavidade de sua vida anterior. A pele do mendigo, tão marcada, traz uma nova perspectiva, e a realidade de suas escolhas o golpeia como um punhal. Ele se vê no reflexo da janela. A expressão altiva desapareceu, agora é um homem comum, atrás de uma máscara. Um pensamento o assombra: o que ele faria de diferente agora? Um ruído na porta interrompe sua reflexão. Ele se volta, o coração erguido pela expectativa. O médico que estava ao seu lado antes, entra hesitante, e então nota a mudança. As palavras ficam presas na garganta. Doutor Rodrigo, precisamos de você. A próxima oportunidade de agir está diante dele. A sala se enche de ar pesado, e a escolha se torna clara. O dilema se intensifica. Ele hesita. O que fazer? O passado o persegue, mas talvez haja um caminho para a mudança. E se a vida do mendigo dependesse dele novamente? Ele respira fundo. A decisão está prestes a ser tomada. A câmera se distancia da cena do hospital luxuoso. Doutor Rodrigo, agora sem sua indiferença, observa. O mendigo vai embora, não sem deixar uma marca nas paredes de seus pensamentos. O eco do passado lhe reverbera, a imagem do homem antes de ser um sem-teto se infiltra em sua mente. Ele se afasta, o terno caro se torna um peso em seus ombros. A cidade é viva. Sons de sirenes e risadas se entrelaçam. Um grupo de adolescentes joga futebol na calçada, a bola rola, encontra sua sombra, depois um sorriso. Gritos de alegria. Ele sente um nó na garganta. A indiferença se dissolve. Os rostos que antes passavam despercebidos agora parecem refletir sua luta. As mãos calejadas, as roupas sujas, eles existem, e ele não pode mais ignorar sua humanidade. Um balão azul flutua em direção ao céu, as crianças o seguem, rindo, enquanto as mães compartilham sorrisos e olhares cúmplices. O cheiro de pão fresco de uma padaria próxima se mistura ao aroma da cidade ensolarada. Rodrigo arrepia-se. A vida é bela, mesmo nas suas falhas. Então, ele percebe que a empatia nunca é um fardo. É um ato de coragem. Ele se vê fazendo algo diferente. O movimento no seu coração é rápido, mas o entendimento vem devagar. Ele caminha, quase como se fosse um novo homem. Um velho se aproxima, apoiado em um bastão. Rodrigo hesita. O gênio dentro de si, o médico arrogante, luta contra a voz suave que diz: ajude-o. O olhar do homem, cansado mas esperançoso, derrete sua barreira. Doutor Rodrigo se agacha, oferece uma mão. Uma conexão. O velho sorri, as rugas em seu rosto contam histórias de resistência. Ele toca o braço de Rodrigo, e algo se transforma. Mais longe, um grupo de voluntários distribui comida. A cidade parece se unir. Pequeninos gestos de bondade se multiplicam. Rodrigo dá um passo, depois outro, em direção a eles. O peso do seu passado agora é leve. Ele não é mais apenas um cirurgião, mas um ser humano. A câmera se distancia ainda mais, capturando a cena em sua plenitude. Ele se junta aos voluntários, sua presença se torna uma nova luz entre os rostos famintos. Todos são iguais ali. Um chamado à ação ressoa no ar. As mudanças estão começando. O ciclo de bondade continua. Mas no canto da tela, um vulto familiar aparece, e o olhar de Rodrigo congela. É o olhar do mendigo. O que ele fará agora?